Irmãos, graça e paz. Que bom podermos estarmos juntos nessa manhã para cultuarmos o nosso Deus. Nosso pastor, ele está em viagem para Mossoró, está pregando numa igreja lá desde ontem, que a nossa igreja aqui ajudou a plantar. Então nós vamos estar orando por ele, para que Deus possa estar usando ele lá na palavra. Vamos orar também pelo nosso irmão Aderbal. Acabei de ser informado que ele não está bem de saúde e por isso não está aqui nesta manhã, ele e a dona Odila. O outro aviso é: nosso estacionamento está funcionando. O rapaz do estacionamento pediu para avisar que ele está aberto e só tinha 2 carros lá. Então eu estou avisando porque pode ser que mais alguém esteja a caminho e pode deixar o carro no estacionamento. Ok? Vamos orar então? Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem realmente cuidado de cada um de nós. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Valdenberg, que está em viagem, está ali, ó Pai, representando a nossa igreja, num local em que nós ajudamos a plantar uma igreja que tem crescido e prosperado, e nós louvamos ao Senhor por isso. Que ele seja realmente um instrumento nas tuas mãos, que ele possa realmente falar da tua palavra para a edificação daquela igreja, que o seu nome seja adorado e glorificado naquele local, que a igreja continue a crescer e prosperar e que mais almas se acheguem ao Senhor, através, ó Pai, da evangelização daquele povo que se encontra nesta igreja. Colocamos nas tuas mãos agora a vida do nosso irmão presbítero Aderbal. Sabemos que o Senhor tem estado com ele, ó Pai, durante todos esses anos. E nesse momento, ó Pai, ele se encontra enfermo. Pedimos que o Senhor cuide, ó Pai, dele. Que o Senhor restabeleça a sua saúde. Sabemos que o Senhor tem realmente usado os teus servos de diversas maneiras. Pedimos também pela nossa irmã Odila, sua companheira, que tem estado com ele em todos os momentos, que tem cuidado dele. Nós sabemos da aflição que passa pelo seu coração, mas também conhecemos a sua fé e sabemos que ela espera confiantemente no Senhor. Ser com eles, ó Pai, nesse momento, ser conosco aqui nesta manhã. Fala conosco também através da Tua palavra. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos colocar em pé. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 57. Ao Deus Supremo.
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos os ímpares. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Quero convidar os irmãos para vir à frente. Gostaria que você louvasse ao Senhor em espírito e em verdade. Procure dar aquilo que você tem de melhor para o Senhor. Sei que de manhã a gente acorda com um pouquinho de sono, mas vamos louvar o Senhor com alegria. Esse primeiro cântico que a gente vai cantar é o cântico tema do nosso mês, que ele fala sobre a gente estar bem perto de Deus e a gente estar querendo conhecer o Senhor dia a dia, que a gente possa cantar isso de verdade, querendo mesmo estar conhecendo mais o Senhor e estar desfrutando mais da comunhão com o Senhor. Jesus, o Senhor, daquele
próximo cântico é Estrela da Manhã, que fala que Jesus é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E que a gente está aqui para louvar o Senhor pelo que a gente vê na palavra sobre Ele, sobre quem Ele é na palavra, que a gente possa estar louvando o Senhor pelo amor dEle e possa estar sempre pedindo o perdão dEle nas nossas vidas. Irmãos, hoje à noite nós teremos nosso grupo de missões. Nosso tema é esse que está aí, ó, Missões é para a Glória de Deus. Estará conosco o pastor José Roberto. Ele é pastor da Igreja Evangélica em Caçapava. E o ano que vem, no mês de março, ele estará indo para Portugal, plantar uma igreja da nossa denominação em Portugal. Então ele vai estar conosco hoje à noite, ministrando a palavra de Deus e falando do projeto dele para Portugal. Então, eu espero que os irmãos possam vir, ouvir a palavra do Senhor e entender o desafio que nós, como Igreja Cristã Evangélica, vamos implementar no ano que vem, que é plantar uma igreja em Portugal. Pode passar? Nós estamos divulgando aí o curso do Perspectivas. O curso começa dia 26, né? Está chegando a data. E nós queremos incentivar aqueles que Deus tem falado no coração, aqueles que querem aprender mais sobre missões, a participar desse curso. A aula inaugural vai ser com o pastor o pastor Humberto Aragão. Ele foi diretor da UEM aqui em São José dos Campos. Ele está congregando e pastoreando uma igreja lá em São Paulo. E ele tem um ministério na Índia. Então ele faz viagens durante o ano para a Índia, para trabalhar com um grupo de pessoas lá na Índia. Então ele vai estar conosco aqui. Essa aula é aberta a todas as pessoas, você pode vir participar dessa primeira aula, para você conhecer um pouco mais, né, sobre a vida do pastor, sobre o ministério dele e também sobre o curso Perspectivas. Nós queremos incentivar aquele que tem realmente desejo de conhecer mais sobre missões, de conhecer mais como pode participar de missões, como pode ser útil na igreja. Então nós estamos oferecendo ajuda financeira para aqueles que querem participar. Tá? Então o Ministério de Expansão e tem alguns irmãos também da igreja querendo contribuir financeiramente para aquele que quer participar e não tem condição financeira para isso. Então se for o seu caso, fale comigo, não deixe essa oportunidade passar, mesmo porque o ano que vem nós não teremos esse curso aqui em São José dos Campos. Então se você tem o desejo no coração, fale comigo ainda hoje. Pode passar, Clô, por favor. Então nós temos ali algumas informações, né, como fazer a inscrição, pode passar. E nós temos ali o custo, né? O valor é R$350 uma única vez.
Tem gente que sempre pergunta, vai ser todo mês R$350? Puxa, se fosse, imagine o valor do curso. Na realidade é um valor único, mas pode ser parcelado agora somente no cartão. O boleto não tem mais jeito, que vai ser para o dia 2 de setembro, uma única parcela. Então, se você tem desejo de participar, fale comigo, aproveite a oportunidade. Eu sei que tem jovens que estudam e por causa disso não podem participar. Mas os demais, aqueles que têm a segunda-feira à noite livre, é uma excelente oportunidade para você aprender mais sobre missões, para você entender realmente o que Deus tem para a sua vida a respeito de missões, para você ficar informado sobre o que está acontecendo no mundo, porque os nossos preletores, todos eles estão envolvidos com missões, então sempre trazem informações novas sobre o que está acontecendo. Então aproveitem a oportunidade, ok? Obrigado, Clô. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus ministrada pelo nosso irmão Jonas. Ele está aqui um pouquinho nervoso. Só um pouquinho. Vamos orar por ele. Vamos passar a palavra para ele poder ministrar com tranquilidade a palavra de Deus que seja edificante para a nossa vida. Vamos orar, Jonas. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do nosso irmão Jonas, a quem o Senhor tem chamado, a quem o Senhor tem preparado para o ministério, a quem tem dedicado a sua vida, ó Pai, para servir ao Senhor em todo o tempo, quer seja na sua casa, no trabalho que ele tem realizado, ele tem sido um instrumento nas tuas mãos. Se nesta manhã ele tem a responsabilidade de ministrar a tua palavra para a tua igreja, que o Senhor o use, ó Pai, que ele seja realmente cheio do Teu Espírito Santo, que ele possa falar com ousadia e determinação, e que essa palavra, ó Pai, encontre realmente guarida no nosso coração. Amém. Fala conosco, Senhor, através do Teu servo nessa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentado. Bom dia. Graça e paz a todos. A gente eu em particular, fiquei 10 anos. Eu sou o vice-campeão em tempo no seminário. Só tem um rapaz que ganhou, que ficou 11 anos. Eu nem me lembro o nome dele, ele é daquela igreja que tem ali na Vila Maria, ali embaixo, Batista, né? Nazareno, ele é de lá, só que eu me esqueci o nome dele. E durante esse tempo todo a gente aprende a manusear bem a palavra da verdade, né? Mas desde o momento em que surge o convite para pregar, a gente fica nervoso. Até o momento em que a gente abre o texto e começa a ler o texto. Aí acaba. Aí parece que o Senhor toma conta do negócio. Eu queria pensar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Todos nós passamos por lutas. Aos nossos olhos parece que umas lutas são maiores do que outras. Parece que a minha luta é maior do que a luta do pastor Zé Carlos. Ou às vezes é o contrário, às vezes parece que a luta do meu irmão é muito maior que a minha luta. E às vezes nós ficamos até constrangidos de orar tanto por nossa própria luta, sendo que pessoas passam por outras maiores. Mas o que eu queria pensar com os irmãos é por que nós passamos tantas lutas? E para que nós passamos tantas lutas? Eu queria ler novamente o texto de Efésios, capítulo 6. Esse texto nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Eu confesso aos irmãos que eu já li esse texto muitas vezes, mas eu nunca tinha compreendido esse texto. E aí, quando o Senhor colocou isso no meu coração, então eu comecei a compreender o significado de Efésios 6, de 10 a 20. É um texto muito rico. Confesso que acho que daria para pregar umas 5 ou 6 mensagens em cima desse texto. É muito rico o texto. Então não dá para esgotar a riqueza que ele tem. Eu fiquei muito admirado quando comecei a estudar esse texto. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A primeira ideia que vem desse texto é muito clara: estamos em guerra. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, se você tem certeza da sua salvação, você está em guerra. É a primeira ideia que esse texto dá. Quando ele fala armadura de Deus, significa guerra. Ninguém põe armadura para ir pescar. Ninguém põe armadura para ir viajar com a família. A pessoa põe armadura porque existe uma guerra. E a pessoa que negligenciar que existe uma guerra, ele vai perder. A ideia principal do texto é que existe uma guerra. A segunda ideia desse texto é que nós temos inimigos, e que são inimigos invisíveis. Não é possível enxergar nosso inimigo. Não é possível olhar nos olhos do nosso inimigo. Eu, por conta da minha profissão, eu ando muito em matas fechadas, matas abertas, muito mato. E o meu maior medo é da cobra, porque eu não posso ver a cobra. Às vezes, se ela me vê antes que eu a veja, então existe o risco muito grande de ser picado. Graças ao Senhor, todas as vezes que eu encontrei com uma cobra, eu a vi primeiro. E teve um caso que eu quase pisei em uma. E ela passou sem me perceber, não percebeu minha presença. Então nós temos um inimigo, o que consta no texto, inimigos, 4 inimigos, que nós não podemos ver. Então existe uma batalha e o inimigo é invisível. Essa é a razão porque nós temos tantas lutas. E lutas que às vezes nós não enxergamos como vencer. Mas esse texto vai nos ajudar a vencer essas lutas. Versículo 1, ele diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira ideia que vem aqui é a força para vencer a batalha. A força para entrar na batalha, na guerra. A força vem do Senhor. A ideia sede fortalecido, ela está na voz passiva. É o Senhor que nos dá força para a guerra, para a luta, para a batalha. É diferente de outros verbos que tem no texto que nós fazemos a ação. Aqui é o Senhor que faz a ação. A nossa ação é procurar nele a força. E depois na aplicação nós vamos ver como fazemos isso. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo arma para nós emboscadas. A palavra melhor que eu achei para colocar é emboscada, porque nós não sabemos os seus planos, nós não conhecemos exatamente os seus planos. Nós sabemos que ele quer matar, roubar e destruir, mas nós não sabemos como ele vai fazer isso, por onde ele vai nos atacar. Por isso emboscada é uma palavra melhor traduzida para isso aqui. Ele arma emboscadas para nos pegar desprevenidos, como a cobra faz. Nos pegar a traição. E aqui o verbo revestivos é eu vou me revestir. É como se eu pegar essa armadura e colocar. Eu já ouvi muitas pessoas falar desse texto, mas num sentido mais poético. Mas eu quero trazer uma coisa mais prática. Revestir aqui é voz ativa, nós temos que revestir. A armadura está à nossa disposição e nós é que temos que tomar essa armadura para nós. O versículo 12
fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 4 inimigos invisíveis nós temos. Sabe o que é interessante desse versículo 12? É que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A NVI traduziu como a nossa luta não é contra as pessoas. E às vezes nós colocamos toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento, toda a nossa oração em cima das pessoas. Estamos lutando contra o inimigo errado. O meu inimigo não é a pessoa que está contra mim. Não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu vizinho. O meu inimigo é invisível. Satanás está atrás disso. É uma emboscada que ele arma para mim através de pessoas. E o versículo 12 nos ajuda a esclarecer isso. Quando você estiver no meio da batalha, lembre-se disso. Lembre-se disso. Se for uma pessoa, fala para ele, minha luta não é contigo. O que você quer é o que eu quero. O que você busca é o que eu busco. Minha luta não é contra você. Deixa isso claro para a pessoa. E deixa isso claro para o inimigo. Para ele saber que você tem ciência de quem está armando a emboscada. Versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Novamente ele fala da armadura. Tomar a armadura. A armadura é minha, a armadura é tua. Você tem que tomar isso, você tem que lembrar disso, se apropriar da sua armadura. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a armadura daqui a pouco. Ficar firmes, resistir. Gente, a riqueza das palavras desse texto é impressionante. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu falei, meu pai, eu nunca tinha visto isso. Como é que eu lia esse texto e não compreendia? Começa lá em cima, poder. A palavra que aparece mais vezes nesse texto é poder. Podereis, poder, poderdes, possais. Depois no versículo 16, podereis. Deus dá poder para nós. Quando o militar entra para as forças armadas, ele aprende. Primeiro ele ganha uma arma sob a sua responsabilidade. Ganha farda. A primeira coisa é a farda. O militar usa farda. Então, depois ele ganha a arma. E ele zela pela sua arma. E ele confia na sua arma. E nós precisamos fazer isso. Nos apropriar dessa armadura que Deus coloca à nossa disposição. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Às vezes nós lemos esse texto e nós pensamos, cingindo-vos com a verdade. E às vezes a gente pensa o seguinte, não mentir. Ah, a mentira me atrapalha na batalha espiritual. Não é isso que o texto está dizendo. Essa verdade aqui é a verdade. Não é uma verdade. É a verdade. A verdade revelada. Só existe uma a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E o Senhor Jesus disse, eu sou a verdade. É diferente de você se apropriar de uma verdade e você se apropriar da verdade. É isso que o texto está dizendo. Esse é o cinturão que ele se refere. O cinturão da verdade. Da única verdade. Da verdade absoluta. E novamente, ele fala no final do versículo 14, vestindo-vos da couraça da justiça. Essa justiça não é a minha justiça, mas é a justiça de Deus. A justificação. O Senhor nos torna justos por causa daquilo que Jesus fez. É essa justiça que é a couraça. Porque nós somos justos diante de Deus, declarados por Ele mesmo, pela verdade, que está no próprio versículo 14, que é o evangelho que Paulo vai depois pregar. É o mesmo sentido. É a verdade. A única verdade. O versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Está falando da verdade de novo. Novamente, a palavra.
o poder que existe na palavra. Então a palavra faz parte dessa armadura que Deus coloca à nossa disposição. Versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança contra nós dardos e dardos inflamados. Se ele lançasse contra nós apenas dardos, já seria suficiente. Seriam coisas muito difíceis para a gente lidar. Mas além dele lançar contra nós dardos, são dardos inflamados. O que isso significa? Dardos que queimam, que inflamam, que espalham fogo. Às vezes tem uma crise na nossa vida e muitas vezes essas crises, elas não ficam só conosco. Às vezes atinge a esposa, atinge o marido, às vezes atinge os filhos, às vezes atinge a família de sangue, os parentes. São dardos inflamados. É para incendiar o máximo de pessoas possíveis. Satanás faz isso conosco e nós precisamos de proteção. A ideia do escudo é a proteção. E o Senhor coloca à nossa disposição essa proteção. O Senhor Jesus, quando esteve frente a frente com Satanás, ele foi protegido pela verdade. A discussão dele, a defesa dele, o escudo dele foi a fé na verdade. Naquilo que Deus, aliás, já tinha revelado através dos profetas. Essa foi a defesa que Jesus usou contra Satanás. Nesse texto tem uma coisa interessante. O escudo da fé. Às vezes Satanás ataca exatamente nesse ponto. O ponto da fé. Porque se nós perdemos a fé, nós perdemos o escudo. Não temos proteção contra ele. E ele sabe muito bem disso. E muitas vezes ele nos leva a pensar que aquela situação não tem jeito. Para isso não tem jeito. A incredulidade é a arma mais poderosa que Satanás tem contra nós. Incredulidade. Por isso, esse texto fala do escudo da fé. Porque ele pode apagar todos os dardos inflamados. Não é um ou outro, não. Todos os dardos inflamados do diabo contra nós. É a fé. A fé que o Senhor está presente. A fé que o Senhor sabe o que está acontecendo. E ele vai se manifestar. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação protege a cabeça do soldado. E a salvação, Efésios capítulo 1 e capítulo 4 fala que quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós entendemos que somos pecadores e precisamos dele, que Deus, o Senhor, nos sela com o seu Espírito. Somos selados com o seu Espírito. Isso significa que Satanás não pode ganhar a nossa cabeça, ganhar a nossa mente. Isso é o significado do capacete da salvação. Nós somos blindados com o poder do Espírito Santo. Então ele não pode conquistar a nossa mente. Numa batalha, se você ganhar a mente do inimigo, você ganhou a batalha. E Satanás tem vencido a igreja porque ele tem dominado a mente dos crentes. Mas não pelo poder dele, mas porque nós deixamos ele entrar. Nós assistimos coisas que não deveríamos assistir. Nós ouvimos músicas que nós não deveríamos ouvir. Nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Consciente e inconsciente. Então, somos blindados pelo Espírito, mas sabe o que nós fazemos com essa blindagem? Nós tiramos o capacete na hora da batalha. Eu disse no começo do texto que nós estamos em guerra. É a primeira mensagem desse texto. A ideia do texto, nós estamos em guerra. E nenhum soldado negligente... Aliás, o soldado negligente, ele tira o capacete no meio da batalha. E é isso que nós fazemos. Nós tiramos o capacete da salvação no meio da batalha. E Satanás ganha a nossa consciência. E aí, nós perdemos o escudo.
Porque ele ataca exatamente na nossa fé, na nossa incredulidade. Perdemos a batalha. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando nós estamos em crise, nós só oramos por nós mesmos. Como que o nosso inimigo é astuto? Ele nos leva a pensar que nós temos que dedicar a oração, que nós temos que jejuar, que nós temos que ir para o monte, que nós temos que fazer campanha, que nós temos que ir participar da reunião de oração. Por quê? Por causa da minha crise. Eu faço isso. Porque eu estou em crise, porque a minha casa está em crise e eu estou passando por uma guerra, uma batalha. Então eu dedico a minha vida de oração para mim mesmo. E um dos planos de Satanás é que quanto mais eu for egoísta, menos Deus vai agir na minha vida e na vida do meu irmão. E por isso esse texto fala, vigiando em todo o tempo, orando em todo o tempo no Espírito, com perseverança, não parando nunca, por todos os santos. Não por mim, eu estou na crise. E é engraçado que a gente sempre fala, né, pastor José Carlos, que Deus primeiro fala com a gente para depois falar com os outros. E eu tive que pôr isso em prática essa semana. Uma crise muito grande chegou na minha casa. Do nada, uma emboscada. Eu não sei de onde ela veio, mas ela veio. E aí eu me lembrei do texto. Eu não vou ficar orando por mim. Vou orar pelos meus irmãos que estão em crise. Vou orar por mim também. Mas eu vou orar por eles. Por quê? Porque é isso que o apóstolo Paulo fala aqui no final do capítulo, do versículo 18. Vigiar e suplicar por todos os santos. E depois Paulo coloca a necessidade dele de oração. Para pregar, para proclamar o evangelho. Eu queria compartilhar 6 atitudes que nós podemos tirar desse texto, aplicar na nossa vida. Prática, coisa muito prática. A primeira delas é, seja fortalecido. Versículo 1 fala, quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira lição que eu tiro desse texto para nós, para essa guerra, essa batalha que nós estamos, não é apenas uma batalha, é uma guerra. Porque a partir do momento que somos salvos, nós temos que estar com essa armadura e não tirar. Não tirar. Alguém me perguntou esses dias, falou assim, você entende que é pecado você tomar uma taça de vinho? Eu disse, não, eu entendo que não. E a segunda pergunta foi, você toma? Eu falei, não. Ele falou, por que você não toma? Eu falei, porque eu sou um soldado. E o soldado não pode beber em serviço. Eu estou de vigia. Eu sou vigilante. Mas nunca, eu falei, nunca. Eu estou de vigilante onde eu estiver. Ele falou, mas se você estiver pescando? Eu falei, e se o cara que estiver do meu lado estiver endemoniado? Como é que eu vou fazer? Eu estou vigiando. Estamos em guerra. E eu nem tinha pensado nesse texto. Isso já era uma ética minha. Eu estou trabalhando, eu estou de vigia. E eu não posso dormir enquanto eu estiver vigiando. Sede fortalecido. Então, buscar no Senhor essa força. Olha o que diz em Tiago 4:8. Não precisa abrir, eu quero só que você anote esse texto aí. Que uma coisa está ligada com a outra. O versículo 10 de Efésios 6 está ligado com Tiago 4:8. Olha o que diz o texto. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Qual é o segredo? É chegar a Deus. Todos nós sabemos como nos achegar a Deus. Através da oração, através da leitura da palavra, hinos e louvores. A questão é que nós guardamos tempo para todas as coisas da nossa vida, menos para isso. Menos para isso. Quando a pessoa se alista no exército, ele passa por um período de treinamento.
E todos os dias ele tem o horário de treinamento dele. Mas nós estamos em guerra e nós não nos preparamos para a guerra. Faz parte da armadura de Deus essa preparação. Se você sai de casa e faz todas as suas coisas e não tira esse tempo para se achegar ao Senhor, como Tiago 4,8 diz, então você está saindo para a guerra sem armadura. Sem armadura. E você vai perder as batalhas. Vai perder. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele buscou isso no Senhor. E por isso ele foi quem ele foi. E por isso ele foi vencedor. Embora sendo escravo, o país invadido, sendo levado para uma terra estranha, ele venceu. Venceu a batalha. A segunda coisa. Então a primeira coisa, sede fortalecidos. A segunda, seja guerreiro. Isso está nos versículos 11 e 13. Revestivos de toda a armadura de Deus. Guerra. Então, para você participar da guerra, você tem que ser guerreiro. E se você foi salvo em Cristo Jesus, você não tem opção. Então, a ideia aqui é você se comportar como guerreiro. Porque, na verdade, você já é um guerreiro. Não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, sua altura, sua experiência. Não importa, você é um guerreiro. E você precisa o quê? Colocar a sua armadura. Nós reconhecemos o militar por causa da farda, mas às vezes nós andamos sem farda. E as pessoas não reconhecem que nós somos guerreiros do Senhor. E mais importante que isso, Satanás, o inimigo, não nos reconhece como guerreiro. É certo a nossa derrota. Temos que nos comportar como guerreiro. Então a primeira atitude é revestir-vos no Senhor, deixar-se revestir por Ele. A segunda é ser guerreiro, se comportar como guerreiro. Às vezes nós nos comportamos como meninos, nos escondendo debaixo da cama da guerra e do inimigo. Mas esse texto diz que não, que é para você vestir a sua farda. Eu nunca conheci um soldado que tivesse vergonha da sua farda, que tivesse medo de usar farda. Mas às vezes eu conheço crentes que têm medo de colocar a armadura de Deus, de ser reconhecido como soldado. Nós temos que ser fortalecidos pelo Senhor e assumir nossa posição de guerreiro. É isso que o texto está dizendo. Seja guerreiro. O versículo 13 fala a mesma ideia. Tomai toda a armadura de Deus. Comporte-se como um guerreiro. Olha o que diz 2 Timóteo 2,3. Paulo diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Gente, o nosso objetivo não é satisfazer a nossa vida, e nem a vida do irmão. É o Senhor que nos arregimentou. Foi Ele que te alistou, Ele que te escolheu, Ele que te salvou. Ele perdoou seus pecados. O objetivo da guerra, da batalha, é agradar ao Senhor e não a mim. Então aquele dia que você estiver desanimado, de cabeça baixa, hoje eu não consigo, hoje eu não posso, hoje não dá, levante-se, coloque a sua armadura e vá para a guerra. Porque o nosso objetivo é agradar ao Senhor, que nos chamou para a guerra. Se Ele te chamou, é porque você tem condição para isso. Aliás, Ele te dá a condição para isso. Ele dá tudo que nós precisamos para essa guerra. Sede fortalecido, seja um guerreiro, comporte-se como um guerreiro. Terceiro, versículo 13, resista. Olha só, o versículo 13 diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Resista. Aquele desejo de desistir, resista, seja resistente. Foi isso que o Senhor Jesus fez com Satanás. Ele não desistiu. Satanás investiu e Jesus se defendeu. Satanás investiu, Jesus se defendeu. Com a verdade, que faz parte da armadura do crente. Resista, não desanime, não afrouxe. Resista. Olha só o que diz. Me perdi.
Tiago 4,7. Eu falei Tiago 4,8, Tiago 4,7. Olha só a resistência do crente. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de você. Resista, resista, vai passar, vai passar. Eu não sei quanto tempo vai durar, resista, porque vai passar. Essa situação não vai durar para sempre. Então nós precisamos resistir, ser fortalecidos no Senhor, se comportar como guerreiro e resistir aos ataques do inimigo. 4 atitudes que esse texto nos ensina. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Fique firme, não esmoreça. 4ª atitude que esse texto nos ensina é ficar firme. Se Jesus tivesse esmorecido, Satanás podia ter vencido ele, mesmo ele sendo filho de Deus. Mas ele exerceu o que a armadura põe à disposição dele. Ele nos ensina como fazer as coisas. Fique firme, não desista. O que aconteceu com Jó? Jó ficou firme. As tragédias foram acontecendo, as notícias foram chegando, mas Jó ficou firme. E por último, Satanás usava a própria boca da sua esposa contra ele, mas Jó ficou firme. E nós sabemos como terminou a história de Jó. É uma ilustração para nós, prática, verdadeira. Fique firme na tribulação, contra as ciladas do diabo, contra as emboscadas do diabo. Fique firme, não amoleça, não deite, não desista, fique firme. É isso que o texto nos fala. A 5ª atitude prática para nós desse texto de Efésios 6, de 10 a 20, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Creia. Creia. 5ª atitude, creia. A incredulidade é a derrota dos crentes. Quando Satanás investe sobre nós a incredulidade, ter dúvida se Deus está comigo, ter dúvida se o Senhor vai me ajudar, ter dúvida se o Senhor vai me dar a vitória, nós baixamos o escudo da fé. Então a 5ª atitude no meio da guerra espiritual é creia. Não seja incrédulo, mas creia. O Senhor Jesus disse isso. Porque muitas vezes Satanás mina a nossa fé. E às vezes as circunstâncias à nossa volta minam a nossa fé. Você quer ver um exemplo? Quando a pessoa está de depressão, eu já tive depressão, não sei se tem, se não tem, eu acho que não tem. Mas o médico, ele diz 2 coisas. Ele me disse 2 coisas. Primeiro, você está de depressão. Segundo, não tem cura, tá? É verdade isso? Aos nossos olhos, sim. Mas aos olhos de Deus, não é. Não é. Jesus disse que não tem coisa impossível para Deus. Não tem. E às vezes nós somos convencidos por uma pessoa que sabe muito, que conhece muito de uma situação. Isso causa incredulidade em nós. Eu estou doente, mas até o Senhor me levar, eu creio na cura. Isso é o escudo da fé. Eu creio na cura. A sua doença é incurável. Não para o meu Deus. Não é incurável. Se Ele quiser curar, Ele cura. E até o dia que Ele me levar, eu vou acreditar nisso? Vou acreditar nisso. Como disse Paulo, ainda que eu deseje partir com Cristo, mas eu vou esperar a cura do Senhor. Porque isso é fé. Isso é tomar o escudo da fé. Creia. É a 5ª atitude. A 6ª e última atitude do crente em vista dessa batalha espiritual, versículo 17. Ataque. Olha só o que diz o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. A palavra de Deus serve para nos defender, mas ela também serve para atacar. Quando o Senhor Jesus disse para Satanás que ele adoraria somente o seu Deus, então Satanás o deixou por um tempo oportuno. Ataque. O Senhor Jesus atacou Satanás com a espada. A pergunta é, será que eu tenho um versículo de ataque? Pode ser que eu tenha alguns versículos de defesa, mas talvez eu não tenha um versículo de ataque. Por isso é tão importante a gente dedicar no estudo da palavra, decorar alguns versículos, porque tem hora que você vai ser surpreendido, emboscado pelo inimigo, e não vai ter tempo de você abrir a Bíblia para procurar. Não vai ter o recurso no celular de você digitar a palavra para procurar o texto que você precisa. E você precisa estar na mente, embaixo do capacete. Faz parte da armadura ter um versículo de ataque. Eu tenho uma sugestão. Romanos 16, 20. O versículo de ataque. Olha o que diz Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que tal esse versículo de ataque para o nosso inimigo? Você vai ser esmagado pelo meu Senhor, embaixo dos meus pés. Não sou eu que vou esmagar, mas Ele vai. O seu destino está selado. Eu vou para a glória e para a alegria, e você vai para o lago de fogo. Olha só, Apocalipse 12, 9. Olha que sugestão maravilhosa de versículo de ataque. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E depois no capítulo 20, ele é lançado no lago de fogo, junto com o falso profeta e a besta. São versículos de ataque. Além do Senhor nos dar o escudo para nos defender da fé, crendo que o Senhor vai agir e entrar com providência na nossa situação, Ele também nos dá a espada para atacar o inimigo. É muito importante ter esse versículo em mente. Na hora da prova, isso vai nos ajudar a lutar contra esse inimigo terrível, invisível, que nós não podemos ver, não podemos olhar nos seus olhos. Então eu quero que você guarde essas 6 atitudes em Efésios 6. Quando você lê de novo Efésios 6, lembra disso. Anota no rodapé da sua Bíblia essas 6 atitudes. O texto é muito rico, tem muita coisa aqui que nós podemos usar no nosso dia a dia, muito prático. Mas eu queria que você guardasse pelo menos essas 6. Seja fortalecido, seja guerreiro, resista, fique firme, creia e ataque. Eu queria compartilhar com os irmãos essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Pastor Zé Carlos. Obrigado, Jonas. Que Deus continue abençoando a sua vida e que nós, como igreja, possamos realmente colocar em prática a palavra do nosso Deus no nosso dia a dia. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades e em algumas delas, nós esquecemos de usar a palavra de Deus e buscamos socorro, auxílio em outros meios que não em Deus. Então que essa palavra possa realmente ser aplicada na nossa vida e que possamos resistir ao diabo. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos louvar o Senhor com mais um hino e logo em seguida estaremos encerrando o culto.
Presbítero Samuel tem um aviso. Irmãos, bom dia. Eu queria, como hoje praticamente o nosso segundo dia de aula aqui da Escola Bíblica Dominical, queria só recordar como é que é o esquema da sala. Então, olha, gente, os irmãos vão ter que lembrar o seguinte: vão ter que ficar na mesma sala que estava o semestre passado. Quem está mudando os professores que estão fazendo rodízio. Então, por exemplo, o pessoal que estava aqui no templo, agora vai ter um outro professor, tem um outro assunto a ser estudado. Assim, o pessoal aqui do salão social também. Então, eles vão todo mundo para lá, e outros 2 professores ou 4 professores que vão ministrar lá. Então, assim, para todas as salas. Então, eu peço por favor, que os irmãos que estavam no salão social, voltem para lá. Quem estava no templo, voltem para cá. Quem estava lá no segundo piso também, mesma coisa. Então, olha, só para lembrar, por exemplo, o pessoal que vai lá para o salão social da agora em diante, ou de domingo retrasado em diante, então os professores são o presbítero Lancaster, pastor José Carlos, presbítero José Carlos e presbítero Paulo Fernando. Nas primeiras 8 aulas, vai falar a respeito do Evangelho. Nas últimas 8 aulas, sobre a doutrina da igreja, o entendimento da igreja. Tá. Então, olha só, quem são as pessoas que estavam lá, ou pelo menos passaram por lá no semestre passado? Alain Costa Wick, Aloísia Tula, Ana Carolina Costa, Ana Laís Fernandes, Ana Lúcia Braga, Anderson Costa, Andréia Brito, Andréa FC Costa, Ângela Aquino, Antonieto Grangeiro, Ariel Andrade, Aidon Carleal, Caio Henrique Batista Brito, Cris Rocha Souza, Cristiane Serpa, Damares Grangeiro, Daniel Villanova Sorge, Delson Fred, Dominique, Éder Grangeiro, Elisângela Polo, Eula Teixeira Rovella, Graziela, Henrique Quilice, Yara Braz, Inês Iris, Isabel Cristina Muramoto, João Vitor, Jonas, Juscelino, Leia, Levi e etc. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver quem são os etc aqui. Virai a página. Aqui. Obrigado. Não queria cuspir no dedo aqui na frente de vocês, né? Lídia, Lucas Polo, Ludmila, Manuel Coutinho, Márcio de Freitas Minix, Márcio Stolfi, Mário César, Matheus Uzan, Matheus Vasconcelos, Miltiele, Milton Carlos, Oswaldo Braga, Patrícia Vasconcelos, Paulo Cardoso, Pedro do Sul, Raquel, Reinaldo Júnior, Roberto Rocha Costa, Silvana Cristina, Tadeu, Thales e Vera Luna. Então, esse pessoal, por favor, aqui no salão social. E lá no segundo piso, quem vai dar aula é o Ali, a Débora, Silvana, e agora reforçado pelo Marcos Deman, Admeia, Adriana Reis, Alex, Éder, Eliane Peraza, Expedito, Gabriela, Guilherme Paiva, Guilherme Librelon, Ivone, Jacinta, José Carlos Silva. Ô, louco. Não, José Carlos Silva está errado, eu esqueci de tirar o nome dele. Na verdade, é que ele estava como aluno e como professor. Eu tirei ele como professor, mas esqueci de tirar como aluno, né? Então, ele está dispensado, não precisa ir para lá, não. Ufa. Maria Helena, Natália, Renan... A Natália também está lá com as crianças agora. E o Renato Lins. Tá bom, irmãos? Então, por favor, só para não ter essa... Para onde eu vou? É a mesma sala do semestre passado. Tá bom? Então, aqui no templo... É o que sobrou. Hã? É o que sobrou. Não vou ler o nome, não. Então, a disciplina Doutrina de Deus, lá em cima, aqui no segundo piso, conhecendo as Escrituras, e no salão social, o entendimento bíblico do Evangelho e depois da igreja. Tá bom? Obrigado, irmão. Nada. Vocês viram a seriedade do homem, né? Então, sigam para suas salas. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. E vamos estar encerrando o culto nessa manhã. Pai, nós
somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos conduziu até aqui nesta manhã. Somos gratos porque o Senhor falou conosco através da Tua palavra. Que nós possamos realmente, ó Pai, estarmos atentos a tudo aquilo que acontece à nossa volta, na nossa vida, e que possamos realmente estar revestidos com a Tua palavra, com a Tua armadura, para podermos resistir a Satanás, ao diabo, no dia mau. Obrigado pela vida do Teu servo Jonas, que ministrou a palavra. Que nós possamos realmente, Senhor, colocá-la em prática no nosso dia a dia, porque nós queremos viver e andar em conformidade com a Tua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consoladoras comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo do Senhor, espalhados por toda a terra, e conosco, que nos reunimos aqui nesta manhã. Amém. Poder sentar?